sobre o projeto social de engenharia solidária da UF, que é para ajudar pessoas trabalhadores, estudantes, pessoas no geral da comunidade da UF. Nesses slides, ele vai ser repetido ao final. Tem o número da conta, caso alguém queira e possa contribuir, vai ser passado ao final, conforme eu falei. Ao final também, através do chat, será divulgado o link, caso as pessoas que queiram o certificado de participação da palestra. Ao final vai ser divulgado no chat. Outra coisa, como vai ser organizada essa palestra? Nós vamos, ao final, ter 15 minutos, onde as perguntas que vocês fizerem ao longo vão ser respondidas nos 15 minutos finais. Mas vocês podem ir perguntando no chat e nós vamos organizar para que no final sejam respondidas pelo Guilherme. Vou me apresentar agora. Meu nome é Lucas Toledo, eu sou officer de planejamento da SPE UF e hoje nós estamos com o Guilherme Arruda, sou o VEC, que eu vou fazer uma breve apresentação, depois ele complementa as informações. Ele é analista de projetos da Repsol Sinopec Brasil, formado em Geologia e com mestrado pela UFPR, entrou como trainee na Repsol e teve posições em diferentes áreas da empresa, como geólogo de poços e geólogo de exploração. Nos últimos anos, atuou avaliando bacias para as rodadas de leilões da ANP. E o nosso tema de hoje é evolução da exploração e produção das bacias marinhas brasileiras, com destaque para o pré-sal. Com isso, eu passo a palavra ao Guilherme para que prossiga, por favor. Valeu, obrigado, Lucas. Então, a ideia hoje é mais mostrar uma ideia do como que está a exploração das bacias marítimas brasileiras e dar um pouco de detalhe no pré-sal. Como eu sou geólogo, não vou focar, sei que provavelmente todos são engenheiros, então a minha ideia não é focar na geologia, mas caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar que eu respondo depois. A parte, se eu devo ter deixado alguns slides de geologia, mas eu devo passar bem rápido. Eu acho que o foco aqui é dar um overview um pouco do histórico da exploração e qual que é o status hoje. Então, vamos lá. Eu dividi, na verdade, essa apresentação eu já tinha mais ou menos feito ela para o pessoal de geologia, mas agora para o pessoal da SPE, da UF, pediu para fazer, então eu resolvi dar uma atualizada em alguns slides, acrescentar algumas informações. Então, a maioria das coisas eu já apresentei. Então, aqui é só para entender como que as bacias são, como que a gente chega até a exploração no Brasil. Hoje o Brasil tem dois tipos de contrato, o contrato de concessão e o contrato de produção. Aqui eu não vou entrar em detalhe, isso aqui tem bastante material na internet, mas são as duas únicas formas de você ter um contrato de exploração nas bacias brasileiras. E todos os contratos todos os blocos são adquiridos através de leilões, com algumas exceções, é claro, como é o caso da seção onerosa, mas em geral todos os blocos de exploração, no caso da seção onerosa já não é exploração, já tem a descoberta, então em exploração sempre através das rodadas de leilão da ANP. E um pouco do histórico, vou dizer que 90% dos dados aqui eu tirei da ANP, ou são publicações da ANP, ou são os dados baixados e depois eu coloquei em algum mapa, alguma tabela. Então, a grande parte dos dados está disponível, o que é muito bom. Não são todos os países do mundo que têm todos os dados de exploração abertos como a gente tem na ANP. Então, a gente consegue ter bastante informação graças a como a ANP administra os dados hoje em dia. Então, um pouquinho do histórico, vou passar aqui rapidinho nessa parte mais das descobertas do Brasil. A primeira descoberta, acho que todo mundo sabe, o Campo de Lobato, na Bahia, em 39. Depois a gente só foi começar a ter uma exploração marítima lá pelo final da década de 60, e na década de 60 que teve um grande boom, um grande aumento na exploração marítima com a descoberta dos grandes campos
como, por exemplo, de Albacora, que foi na década de 80. Então, a gente teve, desde da, de, da, do início da Petrobras, digamos assim, até 97, toda a exploração, com algumas exceções pontuais, mas grande parte da exploração era feita pela Petrobras, que detinha todos os direitos e tinha o monopólio da exploração no Brasil. E em 97, a gente teve a criação da ANP e depois, nos anos seguintes, 98, a gente teve a implementação da ANP. Então, aqui um pouco dos históricos das rodadas. Aqui a gente tem só até 2013, mas já vou passar um pouco mais dos últimos anos. Então, a gente começou, a partir de 98, a gente começou a ter a entrada das empresas estrangeiras no Brasil. E vou dizer que em 98, 99, praticamente todas as grandes majors e médias e até empresas pequenas vieram para o Brasil, como era uma nova fronteira, como uma margem, tanto a parte onshore como offshore era muito extensa e relativamente pouco explorada, então todas as empresas internacionais vieram para o Brasil e nessas rodadas diversas empresas adquiriram blocos exploratórios ao longo de todos esses anos. Depois aqui eu já vou dizer, a gente teve depois da descoberta do pré-sal, que foi em 2006, com o poço de Lula, no poço descobridor de Lula, a gente teve descoberta do pré-sal e depois disso a gente teve várias discussões em níveis governamentais e isso causou um impacto muito grande. A gente ficou praticamente 10 anos sem ofertar nenhuma área dentro da região do pré-sal. Então, vamos ver, só já aproveitar que tem esse slide aqui, e a gente ficou 10 anos praticamente sem leilão no pré-sal, com exceção da rodada do Libra, que a gente teve que isso foi uma exceção, na verdade, que o Libra, a ANP contratou a Petrobras para perfurar. Então, o dono do bloco era a ANP, era o governo. E a Petrobras apenas perfurou e todos os dados foram direto para a ANP, e a ANP vendeu esses dados para fazer o leilão do Libra, que já na verdade não era um leilão de exploração, foi o primeiro leilão de, de, de sharing contract, que todos do pré-sal são nesse sentido. Então, esse foi o primeiro, digamos, primeira área do pré-sal depois da descoberta que foi vendida, que foi em 2013, mas só depois que a gente voltou a ter exploração nessa área do pré-sal. Então, aqui, mais ou menos a mesma coisa, resumindo aqui, porque eu vou colocar agora os anos atuais, os últimos anos. Então, 2006, descoberta do pré-sal, o poço do Wildcat, o descobridor do Lula. E em 2010, a gente teve a criação do polígono do pré-sal pela ANP. Claro, foi uma lei, foi votada, foi assinada pelo presidente dessa época, e tudo que era dentro do pré-sal era por partilha era o contrato de partilha e não de concessão. Então isso mudou a regra, que normalmente se costumava ter um modelo de contrato, a gente passou a ter dois a partir de 2010. E aqui em 2000, por exemplo, em 2006 a gente teve a descoberta do pré-sal, e de 2006 até 2016, 2017, a gente não teve nenhuma oferta, foram 10, 11 anos sem nenhuma oferta de blocos na área da Bacia de Santos e Campos, dentro da área onde se teoricamente tem o pré-sal. Então a gente ficou 10 anos sem nenhuma empresa poder explorar no pré-sal. Claro, quem já tinha os blocos adquiridos em anos anteriores, sem saber que o pré-sal existia, algumas fizeram descoberta, outros furaram, não descobriram e saíram do Brasil. Então a gente ficou 10 anos praticamente com quase sem nenhuma exploração no Brasil. Então, em 2016 a gente teve uma mudança no governo que alterou a direção da ANP. Isso favoreceu uma nova fase de leilões para o Brasil, e só essa mudança, antes de ter o primeiro leilão, só essa mudança diversas empresas já vieram ou voltaram para o Brasil, como foi o caso da Exxon, da Wintershall, diversas empresas que estavam aqui meio só de olho, quando viram que os leilões na área do pré-sal iam voltar, todas elas vieram. Acho que até a Petronas, que ganhou no último leilão, ganhou blocos, ela nunca tinha estado, foi a primeira vez que ela veio para o Brasil e adquiriu alguns blocos. Então,
A gente teve vários leilões de 2016 a 2019 e divididos de duas formas: o leilão do pré-sal, que é dentro do polígono, e é o leilão fora do polígono. E fora do polígono também tem algumas chances de encontrar pré-sal na bacia de Santos e Campos. Então, por isso que você tem os blocos com bastante chance de encontrar o pré-sal dentro do polígono, e ainda assim você tem alguns blocos fora do polígono com bastante potencial também. E aqui é um gráfico só da evolução dos leilões. Aqui, como é o dado público, eu só coloquei isso no Excel, eu criei uma tabela. Eu ainda não atualizei para 2019, mas assim, a minha ideia era só mostrar como esses leilões de 2018 e 2019 são importantes, ou estão sendo tão importantes. Aqui a gente tem a barra em azul, é o bônus total do leilão. Isso foi ajustado pela inflação. Então a gente consegue comparar o mesmo dólar de 99 está equiparável ao mesmo dólar de 2018, porque eu ajustei pela inflação. Então, e aqui a variação do preço do petróleo em pontilhado. Então a gente consegue ver como que a rodada de 2018, a rodada 15 e a 19 foi ainda maior o bônus pago pelas empresas, como a gente consegue ver como praticamente dobra os maiores leilões que foram o nono, 11º e o 14º. Então a gente praticamente dobrou o valor de bônus pago pelas empresas. Isso mostra como todos esses 11 anos sem área dentro do pré-sal causou um certo atraso na exploração do pré-sal, e todas as empresas quiseram, de certa forma, estar aqui porque a gente tem diversos poços, a gente tem estudos, por esses 10 anos todo mundo ficou estudando pré-sal, explorando quem podia, então a gente tem um conhecimento bastante avançado do pré-sal, mas sem poder explorar. Então, a partir de 2017, 2018, que a gente conseguiu voltar a ter essa nova fase exploratória. E aqui é só contrato de concessão, e aqui eu só mudei para o contrato de partilha. A gente consegue ver aqui o Delibra, na verdade, eu acho que é uma exceção, porque na verdade isso não era um bloco exploratório, e sim um bloco de, assim, você estava vendendo um prospecto que já tinha sido descoberto, você estava vendendo o volume de petróleo, porque já tinha, claro, você ainda só tinha um poço, só tinha um poço nessa área, mas assim, você sabia que tinha petróleo. Então, mas aqui que são as rodadas em si, quando você tem um risco de não tem nenhum poço, você ainda tem um risco, mas você vê que os valores estão acima de 1 bilhão e chega até 2 bilhões no PSC 5 de 2018. Então, isso daqui foi a mudança que a ANP fez, e ela vem divulgando isso. Tiveram várias normas, várias mudanças, modificações na normatização, na exploração do pré-sal, não só do pré-sal, mas mudança de conteúdo local, você fixar o conteúdo local, a Petrobras não é mais a operadora exclusiva no pré-sal, claro, ela ainda tem a preferência, mas ela não necessariamente precisa ser a operadora nos blocos dentro do polígono pré-sal. Então, vários motivos atraíram as empresas por esses últimos anos. Então, aqui, esse é o status do Brasil. Esse é slide aqui já atualizado de 2020. Então, a gente é o nono maior produtor de petróleo no mundo e o maior na América Latina. E o 31º de gás natural. O gás natural a gente pode vir a se tornar muito mais importante, porque muito gás no pré-sal que a gente ainda não produz, a gente reinjeta porque o custo e a política do gás no Brasil não está muito bem definida, mas de qualquer forma a gente tem uma reserva de gás razoável. A gente tem atualmente 274 blocos, 52 áreas estão em appraisal, você já tem uma descoberta e está fazendo appraisal, e temos atualmente 435 campos produzindo, isso onshore e offshore. Claro que onshore tem uma quantidade de campos muito maior que o offshore. E o Brasil hoje, bem, não só a ANP, mas todas as empresas dividem o Brasil em três ambientes, digamos assim, quando a gente trata na exploração. O pré-sal, que é o principal play do Brasil, a gente vai ver que a produção do pré-sal é mais da metade de toda a produção do Brasil, que hoje é o grande foco das majors no Brasil é o pré-sal. A gente tem o conventional offshore, que é tudo que é offshore que não seja o pré-sal.
pode ser até na região do pré-sal, mas que seja o pós-sal, sejam os turbiditos da Bacia de Campos. A gente tem o onshore, que hoje em dia ainda tem uma exploração, mas ele é muito menor em questão de volume de petróleo comparado ao offshore e ao pré-sal. Então, em relação à reserva, que a gente tem hoje de provada, que a gente tem provada através de poços, através dos campos que estão produzindo ou do que vão produzir, a gente tem 13,2 bilhões de petróleo recuperável. Provavelmente esse valor deve ser recuperável. E aproximadamente 370 bilhões de metros cúbicos de gás. A gente vê que mais da metade da nossa reserva é do pré-sal, 59% do pré-sal, o offshore não pré-sal 34% e o onshore, em questão de volume, é ainda bastante pequeno. A gente não teve nenhuma descoberta, tanto que eu não vou focar aqui nas bacias onshore, porque aí teria que ser uma apresentação separada com uma pessoa que tenha trabalhado no onshore. Eu não tive muito contato, depois que eu saí da faculdade, não tive praticamente nenhum contato com as bacias onshore. E aqui eu acho esse slide bastante interessante, eu tenho esse slide já há bastante tempo, eu só vou atualizando com o último reporte da ANP, que ele tem um reporte de produção mensal. Esse é o reporte de março. Acho que agora já tem o de março, com certeza já tem o de abril. De maio, não sei se ainda já divulgaram, mas os números não mudam muito. Então a gente vê que as bacias de Campos e Santos praticamente dominam a produção de petróleo hoje. Praticamente não sabe, né? As outras bacias não chegam nem próximo do que Santos e Campos produzem hoje. Mas aqui são todas as bacias que estão produzindo hoje. A gente tem onshore Amazonas, Solimões, Recôncavo, Parnaíba, a gente tem alguns campos de gás, e tem na bacia de Potiguar, a maior parte do que está aqui na Potiguar é onshore, não é offshore. A gente tem 4 campos offshore em Potiguar. Não tem produzindo, desculpa, a gente tem mais campos aí. No Ceará a gente tem 4 campos produzindo offshore, e Potiguar a maior parte dessa produção é onshore, com alguns campos no shallow water. Sergipe Alagoas, a gente teve algumas descobertas importantes da Petrobras na última década, mas a gente ainda eles não começaram a produzir. Eu acho que já tem uma FPSO a caminho, já deve ter o contrato fechado da FPSO, e são campos bastante promissores, assim, são descobertas bastante promissoras, tanto que isso causou a entrada da Exxon nessa bacia também do Sergipe Alagoas por causa desses turbiditos aqui, que até então nunca, assim, a descoberta da Petrobras foi uma coisa bastante inovadora para essa região. As outras bacias, assim, são bacias que já estão produzindo há muito tempo e praticamente a bacia da Camamu praticamente terminando a produção dos seus campos já, enfim, de vida. Bacia do Espírito Santo tem produção já nos campos mais antigos, não tem algumas descobertas novas, mas ainda não sabe se vão explorar. E a bacia de Campos, que já é a principal já há décadas, desde a década de 70, com as descobertas dos campos do shallow water e depois os campos de águas mais profundas, a gente tem a bacia de Campos dominando e depois sendo ultrapassada pela bacia de Santos a partir da descoberta do pré-sal. 99% desse volume que a gente vê aqui na bacia de Santos é pré-salino. Então a gente vê como o pré-sal é o carro-chefe da produção no Brasil. E aqui, nesse mesmo relatório que eu tirei de março, eu só copiei e colei os destaques que eles colocam no início, nas primeiras páginas, só para a gente ter uma ideia do como que é o status hoje. Então, os campos marítimos produzem 97% do petróleo hoje e 86% do gás natural. E os campos operados pela Petrobras em consórcio ou não, ou ela sendo parceira ou ela operando, produzem 95% do petróleo. Então, mesmo que a Petrobras ainda não seja mais não tenha um monopólio, mas todo esse tempo que ela teve, a falta de leilões, isso causou ainda um certo monopólio, digamos, indireto na produção. A gente vê que 95% da produção ainda de certa forma, tem a Petrobras como parceira ou como operador e às vezes até como 100% na produção.
Então, a gente tem produção de 6.900 poços, sendo 492 marítimos, e claro, como é de esperar, terrestre, que é mais barato, mais fácil, são mais de 6.000 poços. Então, desses 492 marítimos, 115 de produção são do pré-sal. E a produção do pré-sal, como eu falei, é mais da metade, ela praticamente 68% de tudo que se produz no Brasil vem do pré-sal. Aqui são dados, destaques, mas não vou entrar. Acho que essa parte deu para ter uma ideia dos principais números do Brasil. E aqui a divisão que eles fazem por estado. Isso daqui é do Anuário Estatístico de 2019, referente ao ano 2019. A gente tem a maior parte da reserva aprovada está no estado, bem, na parte offshore, dentro do estado que pertence ao estado do Rio de Janeiro, com 83, e Espírito Santo, e depois São Paulo. E você vê que o resto, praticamente, as reservas são ínfimas. E produção do petróleo por concessionário, como a gente já viu, concessionário, que é aqui não me lembro se é operador ou deve ser provavelmente operador, a gente tem 73 da Petrobras, e a Shell vem em segundo, seguido não é operador. Aqui é a porcentagem que a empresa tem produzindo. Por exemplo, se a Petrobras tem 40% num bloco, está considerando apenas o 40% desse bloco. Então, é só a porcentagem que a Petrobras tem, é 74% do total do Brasil. A Shell, 12, 13%, a Petrogal 3% e a Repsol Sinopec 3%. Repsol Sinopec não opera nenhum bloco, mas ela é parceira no pré-sal e um bloco também não com a Petrobras que não é no pré-sal. Então a gente tem produção, assim como a Petrogal, e assim também como outras empresas como a Shell, produzindo como não operador. Então por isso que a gente tá aqui entre os primeiros, claro, muito atrás da Petrobras, que ainda detém a maior parte dos blocos. E aqui a gente viu que, vamos ver, 67, 68% da produção é do pré-sal, e dessa produção, considerando o pré-sal, 85% só vem de 3 campos. E eu só colocar um asterisco aqui, o campo de Búzios está começando a produzir. A gente vê aqui que ele já tem 25%, mas é um campo que ainda não, nem todas as FPSOs já chegaram e já estão produzindo. Então a gente tem um potencial muito maior. E eu acho, pelo que eu já li, pelo que eu acompanhei a geologia, Búzios tem o potencial de ultrapassar Lula em reserva e em capacidade de produção. Depois a gente tem Sapinhoá, que é onde a Repsol tem uma parte, Jubarte, que tem produção pré e pós-sal, aqui está considerado só o pré-sal, Sul de Lula, praticamente a mesma coisa, Berbigão, Lapa, que a Repsol tem, e outros campos que tem também pós e pré-sal. Aqui a gente vê os principais campos aqui em volume de óleo equivalente, milhares de barris de óleo equivalente, aqui já considerando óleo e gás. Então a gente tem Lula disparado na frente, Búzios e Sapinhoá. Então a gente vê já os 3 primeiros do pré-sal, e aqui a gente já tem Jubarte considerando pré e pós-sal, aqui ele soma toda a produção, ele não está diferenciando se é pré ou pós-sal. Então a gente tem aqui os 3 primeiros exclusivamente pré-sal, Jubarte pré e pós-sal na quarta posição. E aqui a gente tem uma divisão, mas do que é pré e que é pós, mas eu vou mostrar um que é mais interessante, que aqui só tem o do último ano no reporte. Aqui tem um pouco mais extenso, a gente consegue ver aqui 2009, início da produção de Lula. Lula e Sapinhoá foram os primeiros campos a produzir de pré-sal, depois o Parque das Baleias, que já estava produzindo, já perfuraram mais profundo e encontraram pré-sal. E aqui de 2009 até 2017, que o pré-sal, quer dizer, início da produção do pré-sal é 2008, eu me confundi aqui na curva. A curva, digamos, esse vermelho, rosa, é o pré-sal, então a gente começou a produzir em 2008 com Lula, logo em seguida Sapinhoá, teste de longa duração, depois chegaram as pessoas, a gente começou a produzir mais, então em 2017 a gente ultrapassou a produção do offshore conventional, que é o que é offshore
não pré-sal. Então a gente vê que hoje o pré-sal tem mais produção do que o marinho não convencional. E o terrestre vem praticamente uniforme com uma leve queda. Teve pouco investimento para aumentar a produção terrestre nos últimos anos. E aqui, pré-sal, um detalhe só da curva do pré-sal, a gente vê como praticamente quando os campos entraram para valer em produção, quando acabou a parte de longa duração, os campos entraram para valer em produção, a gente vê que tem uma rampa de crescimento muito rápida e isso vai acontecer ainda mais porque o campo de Mero está já em produção, o campo de Búzios está entrando em produção, Atapu, Itapu, ainda são campos que ainda vão entrar em produção, a gente tem Carcará para entrar em produção, e tem muito mais campo ainda do pré-sal para entrar em produção. E aqui, depois eu vou falar mais do pré-sal, de mais detalhe, aqui a parte do convencional offshore. É, esse daqui não está atualizado, 2 anos sem nenhum Wildcat Drill, eu não sei, eu acho que talvez continue já para 3 anos. Ia ter alguns em Potiguar esse ano, e eu acho que talvez algum, acho que no Espírito Santo, não, Espírito Santo acho que era pré-sal. Eu acho que teria um nesse ano no Potiguar, mas foi cancelado por causa da Covid. Esse gráfico é um gráfico que eu montei, que eu acho bastante interessante, que praticamente resume toda a exploração do pré-sal, não só do pré-sal, mas de toda a exploração no Brasil nos últimos anos. Então, o que esse gráfico tem? Esse gráfico é um gráfico de frequência, aqui são as quantidades de poços, e aqui nessas barras são os poços exploratórios, que são appraisal e descobridor, offshore, das bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, que é praticamente onde teve a maior quantidade de poços nas últimas décadas ou no total. E a gente teve também aqui, no total, se for somar, a gente tem quase 2.000 poços, e aqui a gente tem desde o primeiro, em 68, na bacia de Espírito Santo offshore, e aqui, essa parte aqui, que a gente teve um ápice na década de 70, 80, foi aqui quando a Petrobras teve as grandes descobertas marítimas no Brasil. Então, aqui que a gente teve uma grande quantidade de exploração, e lembrando que aqui teve o Bid Round 1, toda essa fase é praticamente 100% exploração Petrobras. Então, a gente vê que a Petrobras vai com muita força na porção offshore, depois, aqui eu não sei exatamente se foi questão política, diminuiu e veio meio estável, diminuindo, e quando a gente abriu o mercado, o que era se esperar, a gente tem muita empresa entrando, adquirindo os blocos e empresas que não conhecem a geologia do país. Então, a tendência é que elas perfurem poços para quanto mais blocos você tem, mais poços vai perfurar. Como as empresas não conheciam a geologia, não tinham esse conhecimento, eles perfuraram muito. Então, a gente teve esse crescimento de perfuração até o pico em 2003, e depois as empresas praticamente já tinham descoberto os grandes campos, muitas empresas saíram, outras continuaram, então a gente já tem uma tendência a diminuir, depois, teoricamente, teria uma estabilização dos poços, mas ocorreu a descoberta do pré-sal pela Petrobras no campo de Lula. E o que aconteceu? Isso deu, com a divulgação, com a qualidade do reservatório, com o volume que foi divulgado pela Petrobras na época do pré-sal, foi algo assim. O volume hoje do pré-sal de petróleo é algo que muito difícil de se encontrar, de ter uma descoberta desse tamanho no mundo hoje, é algo assim muito raro. Então, tendo descoberto um campo, um play novo, totalmente novo, assim, permitindo você descobrir até outros campos, como foi o caso. Então, as empresas, todo mundo que tinha, como eu falei, não teve nenhum leilão novo nesse período aqui. Dessa descoberta até o fim do gráfico aqui, até 2017, não teve nenhum leilão de áreas novas nessas bacias, nada, zero, nenhum bloco novo. Então, o que as empresas fizeram? Todo mundo que tinha bloco perfurou para ver se tinha pré-sal. Qualquer alto no embasamento, dentro que tinha sal, todo mundo começou a perfurar de forma praticamente sem muito estudo, porque vai que você encontra o pré-sal. Então, foi mais ou menos assim. A gente teve
um pico de mais de 110 poços em 2011. Só que o que aconteceu? Como não tinha mais bloco, todas as empresas que tinham para fazer descoberta já tinham feito, e esses outros poços que aconteceram são, na verdade, poços de appraisal, das descobertas. Então, o que aconteceu? Em 2017, a gente praticamente teve acho que, se eu não me engano, foram 2 poços exploratórios. Imagina, a gente saiu de mais de 100 para 2 em 6 anos. Então, a ANP já vinha observando, a ANP tanto já divulgou gráficos semelhantes, eles já vinham observando isso, então por isso que a mudança da ANP veio para mudar e para mudar. A gente já vê que nos últimos anos, claro, a gente ainda não está nesse patamar, mas a gente já tem aumentado a quantidade de poços exploratórios nessas bacias offshore. Aqui foi só uma questão mais de histórico, do que explorou, do que não explorou. Agora eu vou entrar na parte das bacias que a gente divide em margem equatorial e margem leste. Eu vou passar bem rápido por isso, para ter uma divisão de como que a gente divide na geologia e por que elas são diferentes. Depois eu vou mostrar mais o pré-sal, os campos do pré-sal, o que já foi explorado, o que está para explorar, o que está para ser perfurado no pré-sal. Então, aqui são as bacias marginais, bacias offshore brasileiras. A gente tem aqui o que a gente chama de bacias equatoriais. A convenção chamada de bacias equatoriais, as bacias de margem passiva, ou as bacias de margem leste, como as pessoas queiram chamar. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas bacias que não tem muita exploração. Tiveram muitos blocos adquiridos na rodada 9, mas pouca atividade. E a gente sabe que a Foz do Amazonas é muito, eu acho que hoje em dia é praticamente impossível conseguir uma permissão ambiental para perfurar, o que é infelizmente, porque talvez possa ter alguma descoberta, a gente não tem muito conhecimento dessa bacia. Para Maranhão e Barreirinhas, quase zero exploração. Barreirinhas tem bastante, é uma bacia, teoricamente, as duas são promissoras, tem possibilidade de ter petróleo, mas a questão ambiental ainda é uma dificuldade. Bacia do Ceará tem 4 pequenos campos que a Petrobras divulgou no último mês que está vendendo. Tem potencial, tem algum potencial ainda para ser explorado em águas profundas. Potiguar tem alguns campos da Petrobras em águas rasas e tem blocos exploratórios com potenciais bastante interessantes em águas mais profundas em Potiguar. Tem a ver até uma descoberta da Petrobras, e a Petrobras ainda tem segurado esses blocos na bacia de Potiguar. E de todas essas bacias da margem passiva, ou que a gente chama de extensiva, as únicas que vale a pena comentar é Sergipe-Alagoas, como eu falei, com a descoberta desses turbiditos, esqueci o nome das descobertas, Farfã, uma delas, e a gente tem as descobertas da Petrobras e blocos exploratórios da Queiroz Enalta, com a Murphy e com a Exxon, que eles pretendem perfurar também nos próximos anos para ver se tem alguma descoberta semelhante ao que a Petrobras teve. Dessas outras bacias, praticamente nada. Pernambuco, Paraíba, praticamente para dizer, tem 2 poços e nenhum deles é novo, são muito antigos. Camamão Almada, produção 100% Petrobras, praticamente terminando já em fim de vida. Jequitinhonha, Cumuraxatiba e Mucuri, nem vale a pena mencionar, porque também não tem exploração nenhuma. Potencial ainda duvidoso. Mucuri praticamente é só vulcânico, não tem muita expectativa. Jequitinhonha, Camamu, a gente ainda não se sabe. Ninguém, como a gente tem o pré-sal ainda, tem Sergipe-Alagoas, tem muito mais potencial que essas bacias são praticamente esquecidas. E Santos e Campos, que são as principais bacias, que ainda tem muito que ser perfurado. Aqui só a questão geológica da quebra do continente, porque que é importante por 2 motivos. Porque primeiro quebrou a parte sul no continente Gondwana, que a gente teve um mar restrito, onde gerou sal, que é onde está a área do pré-sal, e as bacias da margem equatorial evoluíram de uma forma diferenciada, por isso que a gente diferencia elas. Aqui eu já falei, aqui está um pouco quem estão as empresas que têm blocos. Bem, tem muita gente que tem bloco na Foz do Amazonas, mas
A gente sabe que a Total veio tentando perfurar, a gente não sabe se eles realmente tentaram fazer uma avaliação ambiental muito boa, se foi questão da ANP que está dificultando. A gente acha que vem um pouco das duas partes. E barreirinhas, tem alguns blocos, mas estão todos travados por questões ambientais, então a gente não sabe se eles vão ser devolvidos ou se um dia vão chegar a ser perfurados. Ceará tinha um planejamento da Premier perfurar esse ano, acho que eles estenderam para o ano que vem, porque com a Covid seria muito difícil. E Potiguar teve, nas últimas rodadas, foram adquiridos os blocos nessa bacia. Então é uma bacia que, com blocos antigos da Petrobras, que ela ainda pretende explorar, e com blocos novos, que foram adquiridos tanto pela Petrobras, então mostra que a Petrobras tem blocos aqui, ainda aumentou a quantidade de blocos, então eles veem alguma coisa bastante interessante para ser descoberta ainda na bacia de Potiguar. E aqui é mais ou menos os blocos. O que está em roxo aqui é o que está nas rodadas que eles chamam de Open Accord, que é as rodadas que são abertas. Qualquer empresa que quiser ofertar nessas áreas, elas são abertas, elas não têm rodadas fixas. E os blocos em cinza são onde tem as empresas. Só com uma exceção, esse bloco aqui já foi devolvido, esse bloco não existe. Esse bloco aqui é o que a Premier com a Cepsa pretendem perfurar. E aqui são os campos que os 4 campos que a Petrobras está vendendo. E aqui a gente tem uma Potiguar, aqui é Ceará, aqui em Potiguar a gente tem uma produção, assim, comparado ao que se produz no Brasil é pequena, mas a gente ainda tem uns campos pequenos na águas rasas, mas em águas profundas aqui a Petrobras tem algumas descobertas nesses blocos aqui, e ela não devolveu os blocos, o que mostra que ela tem o interesse. E ela disputou todos esses blocos aqui o Intershal ganhou esse bloco, esses dois, e ganhou da Petrobras. A Petrobras bidou e perdeu. Então, mostra que a Petrobras tem interesse e teve concorrência. Ou seja, as empresas veem um potencial ainda na bacia de Potiguar. Apesar de o último poço ter sido perfurado, sei lá, acho que nos últimos 10 anos não teve um poço, né? Não, mentira, 2013, 2014, acho que foi o último poço na bacia pela Petrobras. Não vou entrar na parte de geologia, senão também não vai dar tempo. Aqui é só questão do que é considerado a rocha geradora, a rocha reservatório, que já são provadas, a gente sabe que existe, algumas que são potenciais, que é o que acho que as empresas estão buscando encontrar, principalmente em relação a reservatório. Aqui um pouco da... A gente tem a bacia, assim, só para nos dizer que eu vou falar um pouco de bacia onshore, a gente tem a bacia do Recôncavo, que é uma bacia bastante importante, que a primeira descoberta foi na bacia do Recôncavo, o primeiro poço exploratório foi aqui na Bahia, foi nessa bacia. Ela era quando o continente quebrou e dividiu da África, ele começou a dividir aqui também. Então era essa parte que começou a dividir e de repente esse rift foi abortado. Então continuou seguindo por aqui e esse rift ficou. Então essa parte inicial que tem em todas as bacias, ela ficou aqui onshore. Então como é onshore, é raso, tem bastante estrutura, bastante falhas, a rocha geradora é muito boa, tem bastante estrutura, então, e é onshore é muito mais barato, a logística é muito mais fácil de produzir. Então a gente ainda tem muitos campos produzindo na bacia do Recôncavo. E agora a gente vai para a bacia da margem leste, que praticamente eu vou falar só de pré-sal, que não tem nada que hoje venha a ser tão importante quanto o pré-sal. Aqui só uma seção esquemática para mostrar todo o pós-sal, a questão do sal, esse azulzinho é considerado o principal reservatório. Depois a gente tem o embasamento. Então, o que as empresas estão buscando é sempre esses altos do embasamento, que é onde você gera, digamos, de forma bem simplificada, corais de Recife. Não necessariamente, mas como se fosse e desenvolve, e é aqui que desenvolve, nesses altos que desenvolve os principais reservatórios do pré-sal. Aqui eu fiz de curiosidade, porque a ANP tem esse mapinha que a gente utiliza para saber os dados que tem. Quando a gente quer pedir dado para a ANP, porque a ANP, todos os dados são públicos, ou seja, todos os poços, depois de 2 anos, a ANP pode vender os dados dos poços. Sísmica são 5 anos, então as empresas conseguem adquirir esses dados de sísmica e poço com a ANP depois de algum certo tempo. Então, eles têm esse mapinha que a gente consegue ver onde tem a sísmica, onde tem os poços, e eu
plotei só para a gente ter uma ideia de exploração e de blocos. Então, esses blocos coloridinhos são os blocos exploratórios e os poços são todos os poços exploratórios. Tanto confidenciais, são poucos, e os poços exploratórios, que são Appraisal e Wildcat, são os descobridores. Então, a gente vê essas bacias aqui, a bacia do Foz do Amazonas foi muito pouco, a maioria desses poços foram perfurados antes da ANP existir. Bacia do Ceará, Petrobras explorou grande parte da parte rasa e da parte profunda praticamente sem nada perfurado ainda. Pernambuco, Paraíba, que eu falei, tem 2 pocinhos aqui, praticamente não se conhece nada dessa bacia. Sergipe Alagoas tem muita coisa onshore e água rasa, e na água profunda tem aqueles campos do Farfã, esqueci o nome dos outros descobertos da Petrobras, que eles pretendem já produzir, já estão em fase de desenvolvimento, já estão em fase para produzir, e esses são os blocos que foram adquiridos pela Exxon, Enalta e Murphy. Bacia do Jacuípe a gente nem considera, porque ela tem um parque nacional aqui, praticamente não tem nem sísmica, não pode nem adquirir sísmica. Bacia Camamomada, alguns bloquinhos da Petrobras, nada muito de produção. A maioria desses poços são década 90, 80, 70, então não nada muito considerável. E aqui que a gente vem para a parte principal, que a gente vê a Bacia de Campos, a quantidade de poços que tem aqui na Bacia de Santos e Espírito Santo, que foi onde mais foi explorado na década de 70, 80 e 90. E depois a gente passou para o pré-sal aqui na década de 2010. A maior parte esses poços aqui não são todos pré-sal, mas esses daqui são, em sua grande maioria, se não todos, focados no pré-sal. E a bacia de Pelotas também muito pouco explorada e muito pouco potencial. As empresas não veem muito potencial e a bacia se estende para o Uruguai. O Uruguai teve um poço que foi seco e afastou. Então, a bacia de Pelotas é uma bacia praticamente esquecida pelas empresas. A ANP sempre tenta vender blocos em Pelotas, mas ninguém tem interesse. Tem esses bloquinhos aqui da Petrobras, mas não sei nem se eles estavam, não sei nem se vai para frente. Acho que eles vão devolver. E aqui o detalhe do pré-sal, que vai ser a nossa próxima parte, que eu vou entrar em detalhe. Aqui o polígono do pré-sal. Esse polígono, quando ele foi criado, ele não é um polígono com significado geológico. Ele é um polígono que a ANP colocou todas as descobertas. Ele tentou definir um polígono onde todas as descobertas do pré-sal entrariam neles. Então, não significa que fora do polígono a gente não possa ter descoberta do pré-sal. Tanto que esses blocos aqui, que foram adquiridos, não sei se todos, mas a grande maioria foi adquirida como prospecto o pré-sal. Então a gente imagina que possam ter mais descobertas fora desse polígono, mas ainda hoje todas as descobertas ainda estão dentro desse polígono. Aqui a gente vai mostrar com mais detalhe aqui. Então vamos entrar no pré-sal, que eu acho que é assim, quem está no Brasil, quem está na faculdade, a gente tem que saber, porque é um dos principais plays no mundo, todo mundo se fala, a maior parte das empresas trabalham no pré-sal no Brasil. Então, acho que a gente tem que entrar um pouco mais detalhe. Aqui, como eu falei, a gente teve a quebra do Gondwana, do Brasil com a África, começou a quebrar, só que em certo momento a gente tem um alto aqui, e esse alto praticamente isolou toda essa região aqui. E como virou um lago gigantesco, que na verdade é uma coisa semelhante que acontece no leste da África hoje em dia, mas aqui isso daqui é numa escala bem maior. Então a gente tem um lago gigantesco e em momentos de seca acabou evaporando e depositando o sal, então que é a famosa camada do sal. Então o sal ele não está presente só aqui na bacia de Santos, Campos, Espírito Santo. Ele está bem, a parte mais extensa está em Santos, Campos, mas a gente encontra em poços até a bacia de Sergipe Alagoas, a gente tem sal. Claro, não tem o play pré-salino ou não descoberto ainda nesse meio, mas a gente tem a presença do sal extrapolando até essa borda, que é
até onde estava aberto o Oceano Atlântico. Depois da abertura total, a gente teve a evolução, foi muito semelhante a toda a margem teve uma evolução semelhante. E aqui embaixo dessa evolução que teve pós o sal, aqui é onde laranja, onde esse autor estipula que tem camadas de sal. Então, o pré-sal só pode estar aqui nessa região. E aqui um pouco da geologia. O que a gente tem, bem, aqui a carta estratigráfica, que é o resumo da geologia para a bacia. Aqui eu peguei a bacia de Santos, apesar da bacia de Campos tem pré-sal também, mas a bacia de Santos onde estão as maiores descobertas e onde se mais produz do pré-sal. Então, eu foquei na bacia de Santos. Então, aqui é um pouquinho assim, esse quadro, na verdade, resume um pouco da evolução geológica da bacia. Aqui a gente tem a formação do embasamento, que é uma rocha ígnea, e depois aqui, esse intervalo aqui, que é o que está em zoom aqui, que é tudo isso, foi aquela parte que eu falei que teve aquele evolução isolada, que a gente teve praticamente uma laguna, uma lagoa gigantesca formando isolada do oceano. Então a gente desenvolveu folhelhos de água profunda e os carbonatos reservatórios. O sal, é porque isso daqui, a escala disso daqui, na verdade, está em tempo. O sal foi depositado numa escala de tempo muito pequena, mas a espessura não significa que a espessura seja pequena. Por exemplo, o carbonato pré-sal tem uma espessura muito menor que outras camadas, mas foi depositado ao longo de um tempo muito maior. Então, é isso que quer dizer, que é o tempo, e aqui é a quantidade, quanto tempo durou para ser depositada e ser gerada essa unidade. Só lembrar, o nome é bastante importante, Barra Velha é o nome da formação onde tem o carbonato do pré-sal, e a formação Ariri é a camada do Sol. E aqui é um esquema esse esquema aqui do Zalan é um esquema bem didático, só para mostrar como funciona o play pré-salino. Como eu já falei, a gente tem os altos, tem fraturas, e essas fraturas conectam o petróleo da rocha geradora, que está mais em profundidade, conectam até o, o reservatório pré-salino. Esse aqui não está tão bom, porque essa camada aqui, intermediária entre essas duas, não vejo, eu não acho que seja assim. Na verdade, a maior parte dos campos, eu vou dizer 80%, 90% que eu conheço, não cheguei a ver todos eles a descoberta está logo abaixo do sal. Então, normalmente, o carbonato, a gente tem o carbonato e a deposição do sal logo em cima. Então, todo esse sal, ele, ele capeia, ele trapeia, ele impede da migração do petróleo e para o pós-sal. Claro, em algumas partes a gente tem o touchdown, que o sal a gente começa a mover e a gente começa a ter uma ponta que não tem mais sal e o sal migra para as camadas do pós-sal. E aqui é só para mostrar a mesma coisa numa questão mais geológica. Aqui é da Angola, o modelo da Angola, mas é a mesma. Se você inverter, na verdade, isso aqui o Brasil, você espelharia isso e seria esquematicamente a mesma coisa. A deposição dos carbonatos nos altos e as rochas geradoras nos baixos. Aqui um esquema desenhado em cima de uma sísmica, que é muito mais realista para a gente ter ideia de como o sal ele pode mudar de espessura. A gente tem lugares que ele pode ter mais, mas aqui ainda é uma região que ele está bastante uniforme e a gente espera sempre encontrar o pré-sal. Acho que aqui é uma descoberta do pré-sal. Se eu não me engano, aqui deve ser Lula, provavelmente. Então aqui a gente tem o Lula nesse alto aqui. Aqui eu já não sei se é Júpiter, não tenho como saber de cabeça, porque essa imagem, bem, eu não lembro da bibliografia, mas também há artigos, podem buscar, não sei nem se no artigo, na época do artigo já tinha poço perfurado aqui, acho que só tinha esse poço perfurado. E aqui vou mostrar um pouco, ilustrar o que é o reservatório do pré-sal. A gente sempre fala os carbonatos microbiais, mas é bom mostrar
para a gente ter ideia de, pelo menos visualmente, como ele é. Ele o que a gente chama de microbial. Tem muitas pessoas que dizem que esse é o carbonato microbial. Esse aqui é coquina, é outra coisa, eu já vou falar. Esse é o carbonato, é o principal que tem na Bacia de Santos, que é o carbonato microbial. Muita gente ainda se questiona a origem, se é origem orgânica, se é inorgânica, mas na verdade, para mim, claro, talvez para o geólogo que vai fazer um modelo estático, um modelo dinâmico, que vai fazer junto com o engenheiro, talvez seja mais importante saber, porque o formato da porosidade, como a porosidade vai conectar, talvez influencie muito mais do que para quem, por exemplo, no meu caso, que estava explorando e buscando, talvez não fizesse tanta diferença. Mas quando vai em detalhe, provavelmente um engenheiro de produção vai precisar do dado do geólogo que ele tenha uma ideia melhor da distribuição da porosidade. Que no pré-sal a gente tem um grande problema de variação de tamanho de porosidade. A gente tem a porosidade que fica entre os grãos, digamos assim, de forma mais simplista, e a gente tem cavernas de tamanhos centimétricos, em alguns casos até métricos. Então, é muito difícil estimar como vai ser o fluxo do petróleo nesses campos onde você tem esses dois tipos de porosidade. Qual porosidade vai prevalecer? E, além disso, a gente tem fraturas. Então, tem uma certa é um pouco mais complexo para fazer o desenvolvimento desse campo comparado a um campo do pós-sal que é arenito, que é muito mais homogêneo. Aqui é um campo é muito mais heterogêneo. Então, para quem for trabalhar no futuro com engenharia de produção de algum campo do pré-sal, vai ver que é muito mais complexo do que um campo de arenito. E também no pré-sal a gente tem uma segunda rocha que a gente chama de coquinas, que nada mais é que se você olhar isso aqui, é um monte de concha. Então, isso aqui a gente sabe que é restos orgânicos de conchas. Então, ele tem porosidade muito boa, e aqui é muito mais fácil de prever a porosidade, digamos assim, mas o principal hoje é esse, e o secundário do pré-sal são as conchas ou coquinas. E aqui é um pouco mais dos carbonatos microbiais, aqui um pouco em lâmina, que a gente usa para ver a porosidade, e aqui um pouco mais nas amostras. Aqui eu vou mostrar algumas sísmicas só para a gente, assim, ilustrar, ver como que, pelo menos como geólogo, vê isso, ou como que a gente tem que trabalhar para mapear, para poder chegar no modelo estático e depois no modelo dinâmico para poder definir como que a gente vai produzir ou como a gente vai melhorar a produção de um campo. Então, a gente trabalha com dados sísmicos. Esse dado sísmico é um dado sísmico excelente. Claro, aqui não tem um zoom, aqui é um dado de uma bibliografia, mas normalmente a gente consegue ter uma qualidade muito boa da base do sal, mas não tão boa como se a gente tivesse no pós-sal. Porque o que acontece? Claro, vou explicar, não vou fazer toda a teoria aqui, porque não vale a pena, não é, acho que, interesse de vocês. Mas esse rosa aqui é interpretado é o topo do sal. E o sal, por sinal sísmico, causa muito problema. Ele dissipa o sinal sísmico. Então, é muito difícil a gente visualizar as camadas embaixo do sal. Antigamente era praticamente, quando foi descoberto o pré-sal, não se via nada. Foi, digamos, Lula foi quase perfurados às cegas. Sabia-se que tinha um alto, mas não se tinha essa visualização tão boa da sísmica como a gente tem hoje. Hoje, bem, a tecnologia evoluiu, tem outras formas de processar, tem outras formas de adquirir. Hoje a gente tem uma tecnologia que permite a gente mapear com uma certa, digamos, qualidade. Não tanto com um pós-salino, mas a gente hoje se mapeia muito bem o pré-sal. Aqui uma sísmica um pouco mais antiga, mas a gente, em algumas posições, se vê muito bem essas camadas pré-salinas, consegue mapear, definir muito bem a extensão, o que se torna difícil, às vezes, para o geólogo, que causa um pouco mais de dificuldade é você definir onde que é a base do reservatório, que a gente não consegue definir muito bem, ou a gente consegue definir numa parte, mas não consegue definir no todo. Aqui eu vou passar um pouco rápido. Esse é um artigo, se alguém quiser conhecer um pouco mais do pré-sal de parte de geologia, esse artigo aqui está na APG, que é a American Association of Petroleum Geologists. Ele tem essa publicação, que acho que as universidades normalmente têm acesso a essa publicação, e ele resume o campo de Libra, então é bastante didático. Aqui é o campo de Libra também só. E aqui é o que está produzindo
vamos visualizar o que é o pré-sal, né? Aqui eu dividi ele, assim, é uma divisão minha, da minha cabeça, que eu acho que para mim é mais fácil visualizar. Esse verde mais musgo, digamos assim, é onde se está produzindo, onde já se fez teste de longa duração, onde a ANP considera um campo. Nem tudo, por exemplo, essa região da seção onerosa ainda não está produzindo, mas claro, a gente sabe que já foi feito teste, assim, está só esperando para ser produzida. E Búzios começou agora há pouco a produzir, então a gente sabe que está produzindo. O que está nesse azul claro são blocos pré-salinos que estão em exploração, onde não tem poços, onde ainda falta ser perfurado para ver se tem uma descoberta ou não. Aqui ainda falta alguns blocos da última rodada, mas todo esse azul claro é onde, teoricamente, ainda falta perfurar poço. Esse azul mais escuro é onde já tem descoberta, mas ainda não entrou em desenvolvimento o campo, como aqui Sagitário, que a Repsol também tem uma participação, Carcarata nessa região, que já está praticamente, acho que já deve estar praticamente decidido como que eles vão desenvolver, imagino eu, né? Pela quantidade de postos que já tem, já deve estar quase para declarar comercialidade. E aqui é um pouco o tamanho de volume. Aqui quando a gente começa já, bem, só para ter uma noção de que é difícil quando a gente coloca os números, é muito comparando só entre eles não significa nada, mas se a gente for colocar no mundo, um campo de 1 bilhão é uma coisa praticamente se torna entre os maiores campos de bilhões, é algo assim que é muito difícil de se descobrir hoje em dia. Então, se chama, quando você vai explorar alguma outra bacia, como eu tive a oportunidade de fazer avaliação de blocos de outras áreas, se trabalha com 100 milhões, 200 milhões recuperáveis, aqui a gente está trabalhando com 1 bilhão, 9 bilhões do Búzios, 7, 8 do Libra, entendeu? A gente está trabalhando com volumes gigantescos, e esses volumes são volumes recuperáveis, então imagine você multiplicar isso pela quantidade, pelo valor dos barris, claro, o valor do barril varia muito, varia o preço que você vai pagar numa exploração, mas a gente consegue ter noção de quanto, assim, a importância desse volume. Isso que a gente falta ainda tudo ser explorado aqui, provavelmente a gente possa descobrir mais volumes. Então, quero finalizar aqui, que já deve estar no tempo. Aqui é só as últimas rodadas, o quanto que atraiu das empresas, como foi disputado esses últimos blocos. A gente consegue ver o bônus em bilhões de dólares, aqui a ANP converteu em dólar para homogeneizar. A gente vê que as rodadas, bem, aqui é tudo envolve pré-sal. Tirando a oferta permanente, que não envolve pré-sal, todas as outras, a 14ª, a segunda do pré-sal, terceira, a quarta do pré-sal, a 15ª, quinta do pré-sal, a 16ª, tudo isso envolviam, claro, outros blocos, as rodadas de concessão, a 14, 15 e 16, mas a maior parte desses números está referido ao pré-sal. Então, a gente teve praticamente 10 bilhões de dólares apenas de bônus. As empresas pagaram isso apenas para ter o direito a explorar essas áreas. Então, imagine quanto as empresas têm vontade ou esperam encontrar petróleo nesses blocos que foram mapeados. Esse mapinha eu gosto muito. Esse em cinza aqui é os blocos que a gente tinha antes de junho de 2016 e aqui em janeiro de 2020. Olha a quantidade de blocos novos, praticamente dobra a quantidade de área em blocos, e isso significa que a gente vai ter muitos poços a serem perfurados. Claro, alguns já foram perfurados, acho que aqui já foi perfurado aqui já foi perfurado aqui foi perfurado e acho que estão perfurando hoje nessa posição. A gente vê que já está começando a perfurar poços nessas regiões e muitas empresas têm commitment, eles são obrigados a perfurar, senão vão pagar uma multa que é praticamente o valor de um poço. Então, provavelmente a gente vai ter muito mais poços perfurados nos próximos anos. Talvez a Covid tenha atrasado um pouco a programação das empresas, imagino eu. Algumas não, porque a gente sabe que já está hoje tem poços sendo perfurados nesse momento, mas acho que muitas empresas devem ter passado o planejamento provavelmente para ano que vem. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Passei meio rápido nesse finalzinho para dar tempo de terminar e dar algumas questões se alguém tiver. Primeiramente, Guilherme, gostaria de agradecer a sua presença aqui.
Gostaria de pedir desculpa porque nós vamos estender um pouco por conta das perguntas. Não, não tem problema, eu tenho tempo. Ok. Vou começar aqui com uma pergunta. É, O Bruno Maldonado pergunta: Vi que a Petrobras tem o intuito de leiloar novos blocos na bacia de Pelotas, no sul do país. Como só existe a produção em Itajaí, pelo meu conhecimento, não temos muitas informações de lá. Na sua opinião, como geólogo, qual o potencial desse novo setor? Deixa eu mostrar para ter uma. A gente não pode misturar a geografia, que é os estados, com as bacias. O que a ANP estava querendo se desfazer, deixa eu achar, pegar um mapinha aqui com zoom. Por exemplo, a gente vê onde que está aqui, ó, o que se produz na bacia próximo da cidade de Itajaí, próximo a Joinville, aqui no estado. Bem, eu sou do Paraná, então eu conheço o litoral aqui de Santa Catarina, do Paraná, muito bem. Então, o que tem de produção é essa região aqui. Eu acho que até a Carum, se eu não me engano, opera alguns campos pequenos aqui, Equinídea, Canguru, esses campos pequenos a Carum produz e eu acho, eu não sei se é esse que você está se referindo a que a ANP, que a Petrobras está vendendo. Se for esses, assim, o potencial seria pequeno e seria para empresa, por exemplo, como a Carum, que tem, sabe, não seria para empresa muito grande. As empresas maiores estariam interessadas em volumes muito maiores. E aqui só valeria a pena, claro, não sei se tem potencial para descobrir, porque aqui ainda já tem muitos poços. Talvez você poderia pensar que o pré-sal se estende aqui, mas aí já tem um risco muito maior. Então, eu não sei, assim, se a Petrobras for vender o campo, é o que está lá, você tentar melhorar o campo, mas não sei se foi essa a pergunta. Se for blocos, a ANP estava tentando se livrar desses blocos da Bacia de Pelotas. Mas eu vou garantir para vocês que ninguém no mundo vai querer comprar isso daqui. Então eles vão morrer com esses blocos na mão. Porque não É, tem, assim, potencial pode ser que tenha, mas muito pequeno. Ele complementou aqui a sua pergunta dizendo que quis dizer nas próximas rodadas, na 18ª, por exemplo. Na 18ª. Se diz da ANP. A ANP tem. Eu não, foi uma falha minha, não coloquei aqui as áreas. É porque a ANP tem tantas áreas que até confunde. Assim, potencial tem. Não tem como dizer que não tem. Potencial na Bacia de Santos, a gente sabe que se tem petróleo na bacia, e a bacia é a mesma, é bem possível. Mas a gente vê. Eu tinha uma com zoom. É que eu deletei. Bem, aqui nessa região a gente já vê que tem muitos poços. Então, quando a gente vai ver uma rodada, as áreas de uma rodada, a gente, como geólogo, o que a gente vai ver? Já foi perfurado nesse bloco? Se já foi, por que ele não está sendo produzido hoje? Então, quando se tem muitos poços perfurados numa área, para a gente adquirir um bloco, a gente tem que ter uma ideia diferente do que as pessoas tiveram quando exploraram nessa época. Então, esses blocos aqui só valeria a pena se você adquirir, na minha opinião. Não, isso não estou dizendo da minha empresa ou de outras empresas, porque eu não cheguei a olhar essas áreas aqui em detalhe. Então, eu imagino que alguém que queira vir aqui pagaria para talvez arriscar ver alguma coisa do pré-sal. Ou uma Carum para estender o campus. Ele acha que como eles já têm toda a infraestrutura de produção, eles podem estender, fazer um tieback de um campo novo para a infraestrutura que eles já têm. Seriam as duas possibilidades, ou arriscar no pré-sal, que tem muito risco e é muito caro, ou a empresa que já está lá tentar expandir aproveitar a infraestrutura que já tem de produção. Temos uma outra pergunta agora da Bruna Medeiros. Quais seriam as principais questões ambientais que impedem a perfuração de alguns blocos? Eu vou dizer aqui, ó, nessas bacias aqui, zero. Mas assim, é muito difícil porque não existe um motivo só. Existe, vou dizer, um motivo é o histórico,
porque nessas bacias, como se já produz há muito tempo, é muito difícil a ANP ou o IBAMA negar uma coisa, porque você já tem muita infraestrutura aqui, desde a década de 60 já tem infraestrutura aqui. Então, como que o IBAMA vai impedir? Não, não tem, não pode. Então, essa questão histórica é muito forte para. Eu acho que, na minha opinião, é o principal motivo. É uma opinião minha que eu vejo, a gente até discutiu com alguns colegas. A gente acredita que essa dificuldade na margem equatorial se vem da falta de exploração nessas bacias. A gente vê que aqui tem muito poucos postos, não tem nenhuma descoberta, não tem nenhum campo, então você não tem nenhuma infraestrutura de produção. Então, e como hoje a questão ambiental é um tópico que está muito na moda, as pessoas gostam de falar disso, as empresas estão indo para essa questão, e como a gente tem agora grupos como o Greenpeace, tem a Greta, ou então a questão do meio ambiente ficou muito mais em voga. Então, como você já tem o nome Amazonas, Floresta Amazônica, Foz do Amazonas, sabe? Você já cria uma certa, assim, se torna muito difícil, porque a água profunda daqui não tem nenhuma diferença da água profunda da Bacia de Campos e Santos. Claro, o shallow water, água rasa, a gente até compreende, a gente sabe que realmente até na Bacia de Santos e Campos, água rasa hoje também não se exploraria. Mas água profunda, não, o dano ambiental, o dano assim é praticamente irrisório. E até o, o tal do coral que eles acharam aqui não é bem um coral como a gente pensa, e sabe, e o impacto de um poço é muito pequeno e é diferente do. Claro, a gente sempre tem o medo de acontecer um problema como o Macondo, de vazar muito petróleo, mas no Brasil hoje tem um controle da ANP e do IBAMA muito rigoroso em questão aos poços. Então, é muito, sabe, é difícil ter um problema ambiental. Então, eu não sei, eu acho que é uma questão que mistura um pouco política com questão histórica de não ter infraestrutura de produção aqui, porque se a gente for para a bacia de Potiguar, por que pode perfurar teoricamente aqui? Porque já tem uma estrutura. Ceará dificultaram muito, mas conseguiram, entendeu? Então, assim, a Total tentou na Foz do Amazonas diversas vezes, não conseguiu. Aqui, as empresas penaram, mas conseguiram. Em Potiguar, se querendo, se consegue pela infraestrutura, por isso já tem um histórico. Então, acho que são vários motivos. Temos Por que uma. você vai, só uma observação. Por que você não vai liberar na Foz do Amazonas e vai liberar aqui? Sabe, ambientalmente eu não vejo nenhuma, sabe, não é minha área, mas eu não vejo nenhuma diferença. Então, Temos uma terceira pergunta da Bárbara. Devido à exploração destes novos blocos a serem ofertados, há hoje em dia algum investimento em infraestrutura de transporte nessas áreas acontecendo no Brasil? olha, eu imagino, assim, não tem como dar muita certeza. Vamos dizer, aqui, essa região aqui ainda vai depender de ter descoberto ou não. Então, essa área está em questão de infraestrutura, é bastante, digamos, dependente da coisa. O que eu acho o que deve estar agora acontecendo de infraestrutura, é que eu não, como não é minha área, eu não sei como que está acontecendo aqui na bacia do Sergipe Alagoas. Como já tem vai ser produzido através de uma FPSO, então eu não sei como que vai ser a logística da produção aqui da bacia do Sergipe Alagoas e se a Exxon, a Enalta vierem a descobrir se eles vão fazer por FPSO, se vão investir em algum porto aqui para descarregar, ou se vão fazer ship to ship no offshore, não sei. E o principal é Santos e Campos. O que já tem aqui, eu imagino que de infraestrutura de oleoduto, não sei, se não vejo ter alguma coisa a mais. E gás é uma questão que está sendo discutida hoje no governo, entre as empresas, porque as empresas querem produzir o gás do pré-sal, querem, eu acho que, se eu não me engano, já tem um planejamento de construir uma termoelétrica aqui no estado, e seria com gás praticamente com gás do pré-sal. Eu acho que até a Shell é um dos investidores, uma empresa chinesa, e a Shell são os principais investidores dessa termoelétrica. Então, eu acho que já tem esse movimento de investir na questão do gás. E
E aqui na parte do pré-sal, tudo é produzido por FPSO. Então, sabe, toda a questão logística ou você transfere o petróleo faz o ship to ship no barcos offshore, ou você faz nos principais portos do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas como não é exatamente a minha área, não tenho como dar uma resposta mais precisa. Você tá no mudo, tá no mudo. Agora sim. Gostaria de agradecer a presença de todos, novamente. O chat está, o formulário está no chat para quem quiser o certificado da palestra. E gostaríamos de relembrar do nosso projeto solidário, que ao final será passado os slides novamente, possui o número da conta, caso alguém queira e possa contribuir. E é isso. Valeu, eu queria agradecer também a presença de todo mundo aí. Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, alguma outra coisa, pode procurar no LinkedIn, alguma coisa na rede social que eu gosto bem, tenho sempre apresentado, e se alguém tiver alguma questão, só entrar em contato. Iva, muito obrigado pela SPE ter convidado para fazer a palestra. Obrigado, então.